Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do ICA de Informática. Eu sou o Maurício Maia e essa é a nossa terceira aula sobre o Windows 7. O que a gente vai abordar aqui nessa aula? A gente vai continuar abordando os elementos do Windows. E vamos falar agora sobre a lixeira. O que é a lixeira? A lixeira é uma funcionalidade do Windows que toda vez que você exclui um arquivo, ele, ao invés de ser excluído permanentemente, ele é enviado para a lixeira. Assim, se você se arrepender, e futuramente quiser restaurar esse item, você não perdeu, ele está lá na lixeira, eu posso simplesmente ir lá e trazer ele de volta. Então, é uma segurança a mais que o Windows te dá para, se você deletar ou excluir um arquivo por engano, ele não vai ser excluído permanentemente, ele vai estar lá na lixeira. E esse ícone ele aparece de formas diferentes lá na minha tela, da área de trabalho. Se eu tenho itens na minha lixeira, ela aparece cheia. Se eu não tenho nada, ela aparece vazia, aparece uma latinha vazia. A lixeira, se eu clicar com o botão secundário no ícone da lixeira, eu posso abrir as propriedades e lá eu posso identificar quanto eu estou gastando de espaço com esses arquivos, e posso até selecionar um tamanho personalizado para essa lixeira. Eu posso dizer qual a capacidade máxima que eu quero para a minha lixeira. E o Windows vai respeitar essa capacidade máxima. E aí uma dica importante, que a gente não pode manipular os arquivos que estão na lixeira. No caso das imagens lá, por exemplo, a gente pode até ver essas imagens, porque a gente pode mudar o modo de exibição e fazer com que essas imagens apareçam para a gente. Mas a gente não pode fazer nada com esses arquivos que estão na lixeira. Antes de fazer alguma coisa com eles, a gente tem que restaurar. Então, para restaurar um arquivo, a gente clica 2 vezes lá na lixeira, ele vai abrir a lixeira e a gente vai ter um menu lá chamado Restaurar Item, que a gente tem que selecionar o item que a gente quer restaurar e clicar nessa opção, e ele vai restaurar o item para o local original onde esse item estava antes de ser deletado pela gente. Então, muito importante, dica de prova, a gente não consegue manipular nada que está na lixeira. Primeiro, esse item precisa ser restaurado. E atenção, se você excluir um arquivo de um local que não seja o seu computador, por exemplo, uma pendrive, você conecta lá uma pendrive, ou você está acessando uma pasta de rede, esse item não está no seu computador, ele está fora do seu computador, o arquivo vai ser permanentemente excluído, em vez de ser armazenado na lixeira. Então, mais uma dicasinha aí de prova, se eu conecto lá a minha pendrive e deleto um arquivo que está na pendrive, esse arquivo não está no meu computador, ele está na pendrive, se eu faço isso numa pasta de rede, esse arquivo não está no meu computador, ele está numa pasta no servidor lá na rede, e eu deleto esse arquivo, ele não vai passar para a minha lixeira, ele vai embora permanentemente, eu vou perder o que tinha nele. E uma outra dica importante é que você pode fazer isso de maneira intencional. Se você quiser excluir permanentemente um arquivo do computador, sem que ele passe para a lixeira, basta eu selecionar esse item, pressionar a tecla Shift com Del e esse item vai ser excluído permanentemente. O próximo item que a gente vai explorar aí é a barra de tarefas. Na configuração padrão lá do Windows, cada programa que está sendo executado, ele aparece como um ícone na minha barra de tarefas lá embaixo. Um detalhe importante, mesmo que eu tenha várias janelas de um programa abertas, na barra de tarefas só vai aparecer
na configuração padrão, só vai aparecer um ícone desse programa. Então, se eu tenho lá 3 planilhas do Excel abertas na minha área de trabalho, né? E lá na barra de tarefas eu vou ter só um íconezinho que vai representar essas 3 planilhas do Excel. Isso pode ser mudado, né? Mas vamos lembrar que lá para o concurso vale sempre a configuração padrão, né? Então, na configuração padrão só aparece um ícone na barra de tarefas. Então, vamos ver ali na tela o que tem nessa barra de tarefas, né? À esquerda, a gente tem aqui o botão do menu iniciar, né? A gente clicando aqui, ele vai abrir o menu iniciar. Mais para frente a gente vai explorar o que tem nesse menu iniciar, né? Mais à direita, a gente vai ver que a gente tem lá a área de notificação, é aquela área lá onde ela está aqui, mais à direita, é onde aparece o reloginho, né? E aqui no meio vão estar os meus ícones, né? Dos programas, das janelas que eu tiver abertas na minha área de trabalho, né? Eu posso, além desses ícones das janelas abertas, eu posso fixar um determinado item na minha barra de tarefas. Eu posso criar um atalho na barra de tarefas, né? Para isso, basta eu clicar com o botão da direita, né, com o botão secundário, né, no botão da direita, no caso do mouse para o destro, né, na configuração padrão, e ele abre esse menu de contexto e onde eu seleciono um determinado item, né, e eu peço que ele seja fixado na barra de tarefas. Eu vou criar para ele ali um atalho na minha barra de tarefas, né? Ele vai ficar permanentemente ali, né? Eu disse para vocês que eu posso posicionar essa barra de tarefas em qualquer lugar na minha área de trabalho, né? A princípio ela fica na parte de baixo, mas eu posso colocar ela em cima, na direita ou na esquerda, né? Mas eu também posso, e ela vai, na configuração padrão, ela vai sumir se ela não estiver sendo utilizada, né? Então eu tenho lá na minha área de trabalho, eu estou trabalhando, né? Não estou usando a barra de tarefas, ela vai desaparecer, né? Quando eu chegar com o mouse ali próximo à parte inferior da tela, ela vai reaparecer. Mas eu também nas configurações lá, eu posso selecionar essa opção aqui, que é bloquear a barra de tarefas, e ela vai estar lá sempre visível para a gente, né? O menu iniciar, né? Ele está lá no lado esquerdo, né? Na parte inferior esquerda, é o primeiro ícone da esquerda para a direita na barra de tarefas, né? E eu posso clicar nele para abrir o menu iniciar ou usar os atalhos para ele, né? Que no caso dos teclados que possuem a tecla Windows, né? Aquela tecla que tem o logozinho do Windows, eu posso usar essa tecla ou simplesmente usar a combinação de teclas Ctrl ESC, né? Ela vai me abrir o menu iniciar, né? O menu iniciar, ele de um lado, ele exibe para mim os arquivos e aplicativos que eu executei recentemente, né? É uma maneira de eu ter um acesso rápido aos últimos arquivos que eu utilizei. E ele tem também um campo, né, bastante útil, que é um campo de busca, né? Onde basta eu digitar lá o nome de um arquivo ou programa, né? Para que o menu iniciar localize para mim onde ele está e eu possa ter um acesso rápido a ele, né? Além disso, ele é muito prático porque eu não preciso digitar exatamente o nome do recurso, né? Eu posso simplesmente digitar uma parte do nome, né? E um exemplo disso, eu digitaria lá mouse, e ele vai trazer para mim os atalhos referentes à configuração do uso do mouse, né? Esse botão do menu iniciar, ele é o principal elemento da barra de tarefas, né?
Através dele eu posso acionar vários programas do Windows, né? Todos os programas do Windows que são instalados no meu computador, eles vão estar aqui nessa opção, ó, todos os programas da barra de tarefas, né? Então eu posso localizar rapidamente eles aqui, eu não preciso ficar procurando onde é que eles estão armazenados, né? E fica fácil de eu acionar esses programas, mesmo que eu não tenha um atalho para eles na minha área de trabalho, né? Lá do lado direito, né, da barra de tarefas, eu tenho a área de notificação, né? O que tem nessa área de notificação? É a área lá onde tem o reloginho, né? Essa área de notificação é uma parte da área de trabalho, né, que exibe aqueles ícones de sistema, né? Ele vai exibir aqui um alto-falantezinho, né, que vai me dar acesso às configurações de áudio do computador, né? Ele vai exibir um íconezinho aqui, que é o ícone de conexão de rede, ele vai me dizer se eu estou ou não conectado à rede, né? E que tipo de rede é essa, né? No caso da rede wireless, aparece aquelas barrinhas lá, se eu estiver numa rede sem fio, ele vai me indicar o tipo dessa rede, né? E por padrão, os aplicativos em execução também aparecem aqui na área de notificação. Porém, eles ficam aqui escondidos atrás dessa setinha, né? Que ícones aparecem aqui? Aparecem atrás dessa setinha todos os ícones de programa que estão em execução, né? Inclusive aqueles ícones de programa que estão em execução que a gente chama em segundo plano, né? Por exemplo, o seu antivírus, né? Você entrou no Windows, né? E normalmente o seu antivírus é chamado assim que o Windows carrega, né? Só que ele não é um programa que você fica utilizando, né? Ele não é um aplicativo que você fique utilizando. Você só vai abrir o antivírus se você quiser fazer uma configuração específica nele. Mas ele é um programa que está rodando o tempo todo ali, né? Então ele não vai ter uma janela aberta na tua área de trabalho, ele não vai ter um ícone na barra de tarefas, mas ele vai ter um íconezinho, ó, acompanha comigo, aqui na área de notificação, que vai estar escondido atrás dessa setinha, né? Quando você clica na seta, ele vai abrir e ele vai mostrar todos os ícones desses programas que estão em execução, ou em primeiro ou em segundo plano, né? Um detalhe importante, né, é que eu posso personalizar isso daqui, né? Então eu posso definir, de repente, que o meu ícone do antivírus, para eu saber que o antivírus está funcionando, eu não quero que ele apareça escondidinho aqui atrás dessa seta, eu quero que ele fique permanentemente exibido aqui na minha barra, na minha área de notificação. Então eu posso personalizar essa opção e fazer com que ele fique permanentemente exibido aqui, né? Nessa área também aqui aparece o reloginho, né? O famoso reloginho do Windows, né? E a gente pode clicar nele e ter acesso ao calendário e ao relógio e posso alterar aqui as configurações de data e hora do meu computador, né? Eu posso selecionar se ele vai procurar atualizar essa hora e essa data de maneira automática, né? Através da rede, ele buscar a hora local. Eu posso definir um fuso horário que o meu computador vai trabalhar, né? Eu posso definir se ele vai respeitar ou não o horário de verão, tudo nessas alterações de configuração de data e hora. Um outro elementozinho que aparece aqui na central de ações é essa bandeirinha, né? O que é essa bandeirinha? Ela contém aqui atrás dela mensagens que o Windows quer passar para a gente, né? Que o sistema operacional quer passar para a gente, né? Ela é uma área de coleta de mensagens com notificações importantes, né, sobre a configuração, principalmente sobre as configurações de segurança e de manutenção do seu computador.
Você clicando nessa bandeirinha, ela vai te dizer se você tem algum problema que precisa ser resolvido, né? E você, clicando na mensagem, ela vai te direcionar para a área de segurança e manutenção do Windows, né? Que é essa janela aqui. Nessa área de segurança e manutenção, ele vai identificar para você qual o problema que ele acha que precisa ser resolvido, né? Nesse caso aqui, ele está dizendo para a gente, ó, que a gente precisa fazer um backup, né? A gente já está há muito tempo sem fazer um backup. E aí ele vai me dar uma informação. Ele pode dizer aqui também que o meu antivírus está desatualizado, né? Que a gente precisa atualizar o nosso antivírus. Enfim, ele vai colocar ali mensagens que ele acha que necessitam da sua atenção, né? Um detalhe importante aqui é que esses itens eles vêm rotulados, né? Você vem aqui no caso do backup, ele vem rotulado em amarelo, né? Se ele considerar que os itens são muito importantes e são bastante significativos, né? Isso aqui vai vir rotulado em vermelho, né? Então, se eu tiver um item aqui, uma mensagem rotulada em vermelho, normalmente as mensagens referentes à segurança vêm rotuladas em vermelho, significa que isso é muito importante. Os que vêm rotulados em amarelo são sugestões, né? Ele tá sugerindo que você faça um backup, né? Mas você não fazer esse backup não é uma coisa que vá impedir a sua boa utilização do sistema operacional, né? Essa área de central de ações e de segurança e manutenção, ela também pode ser acessada através do painel de controle, né? A forma de fazer isso é você ir lá no botão Iniciar do Windows, né? Vamos voltar lá no botão Iniciar, no menu Iniciar, né? Eu tenho uma opção aqui, ó, que chama Painel de Controle, né? Na hora que eu clicar nessa opção, a gente vai explorar mais para frente tudo que aparece aí nesse painel de controle, né? E na hora que eu clicar nessa opção, ele vai me levar lá para o painel de controle e lá eu vou encontrar um ícone para a área de segurança e manutenção, né? Uma característica do Windows importante, né, que a gente viu no início, na nossa primeira aula, que ele é um sistema multiusuário. Então, se ele é um sistema multiusuário, eu tenho que criar contas de usuário que vão ter o direito de utilizar o sistema, né? E eu tenho que configurar essas contas, né? Então, como é que eu faço isso lá no Windows, né? Eu tenho uma outra opção no painel de controle, que é a opção Gerenciar Contas, né? Nessa opção de Gerenciar Contas, eu posso criar uma nova conta de usuário. Para isso, eu vou dizer para o Windows o nome desse usuário, né? E vou dizer para o Windows se ele é um usuário padrão ou se ele é um administrador, né? Qual é a diferença, né, entre o usuário padrão e o administrador, né? O usuário padrão, ele não vai ter acesso a determinadas configurações do seu computador, né? O usuário padrão, ele não vai ter direito a instalar programas ou desinstalar programas para todos os usuários, isso é uma função específica do administrador. O usuário padrão, ele não vai poder cadastrar outros usuários no sistema, então ele tem um nível de utilização limitado e controlado. Já um usuário que é cadastrado como administrador, ele vai ter acesso a todas as funções do sistema operacional, né? Lá no nosso menu Iniciar, né, a gente tem como pesquisar programas e arquivos, né? A gente viu lá que logo no iniciozinho, aqui na parte de baixo do menu Iniciar, né, eu tenho essa areazinha onde eu posso digitar lá o nome de um programa ou de um determinado arquivo, né? E o Windows vai procurar isso para mim, né?
Então ele vai procurar lá um programa ou um arquivo que tem aquele nome e vai colocar para mim na tela lá as opções semelhantes para eu selecionar exatamente o que eu quero, né? E no mesmo lugar aqui eu tenho o botãozinho para desligar, né? Quando eu clico nesse botão desligar, né, ele vai abrir para mim algumas opções, né, de desligamento do Windows, né? Então é importante conhecer essas opções e o que cada uma delas faz. A primeira opção é a opção trocar de usuário, né? O que isso aqui faz? Lembra que o Windows é um sistema multiusuário, multitarefa. Então eu posso entrar lá com o meu usuário no Windows, né, abrir a minha área de trabalho, abrir um documento do Word, né, e deixar esse documento do Word lá, né, e sair, fui tomar um café, né. A minha esposa veio, ela quer ler um e-mail, né, só que eu estou lá logado, estou com o meu documento do Word aberto, ela pode simplesmente ir lá no menu iniciar, nessa opção de desligar, ela seleciona a primeira opção, que é trocar o usuário, né? O Windows vai adormecer a minha sessão, vamos dizer assim, aquilo que eu estou utilizando ali na tela vai ser colocado em segundo plano, não vai deixar de ser executado, né? Se eu estiver executando um programa ali que esteja fazendo uma determinada tarefa, essa tarefa vai continuar sendo executada, né? E ele vai dar a opção de eu logar um novo usuário. Então, a minha esposa vai lá, ela consegue logar, ela entra na área de trabalho dela, as minhas atividades continuam lá sem parar, ela consulta o e-mail dela, né? E posteriormente eu posso voltar lá e trocar novamente de usuário e partir lá do jeitinho que eu deixei. Se eu deixei um programa rodando, eu posso chegar lá e pegar o resultado disso, as janelas que eu abri vão estar lá no mesmo lugar, então eu posso fazer essa troca de usuários, né, durante a utilização do sistema operacional. A segunda opção é fazer logoff, né? O que é fazer logoff? Eu loguei, né, estou lá utilizando, terminei de utilizar, eu quero encerrar a minha sessão, eu quero fechar o acesso à minha área de trabalho, né? Mas eu não quero desligar o computador. Então, simplesmente, eu efetuo um logoff, né? O sistema vai desligar a minha área de trabalho, vai interromper os programas meus que estejam sendo executados no momento, né? Se eu tiver alguma coisa aberta, algum aplicativo aberto, esse aplicativo vai ser fechado, né? E vai encerrar a minha sessão e ele vai ficar ali esperando o próximo usuário aparecer, né? A terceira opção é bloquear, né? O que é bloquear, né? Eu estou lá com a minha área de trabalho aberta, né? E eu posso definir lá no meu painel de controle que depois de um determinado tempo o Windows vai bloquear a minha sessão, né? Então vai ser colocado lá, a minha área de trabalho vai ser escondida, né? E essa sessão vai ficar bloqueada. Ela pode estar protegida por senha ou não. Se o meu usuário tiver uma senha cadastrada, esse bloqueio vai ser com senha e alguém que queira chegar ali e utilizar o computador vai ter que digitar aquela senha para desbloquear novamente a sessão. Isso é uma funcionalidade para, se você por acaso esquecer lá a tua sessão aberta, ela proteger ali a sua privacidade, vamos dizer assim. Mas você pode fazer isso de maneira intencional, sem desligar o computador, né? Ou sem deixar um tempo pré-determinado. Você pode simplesmente chegar ali na opção desligar do menu iniciar e fazer esse bloqueio através da opção bloquear, né? A outra opção que a gente tem aqui é o reiniciar, né? O que é isso? Reiniciar é dar um boot no computador, né? Você vai pedir para o sistema operacional reinicializar a sua máquina, né? O que o computador vai fazer? Ele vai voltar lá para o início do boot, né? Lembra que quando eu ligo a máquina, entra a BIOS faz um check do sistema, vê se está tudo ok, chama o sistema operacional,
o sistema operacional entra e a vida segue, né? Ele vai simular como se eu estivesse ligando o computador naquele momento. Eu não vou precisar desligar o computador. Ele vai partir do início do processo, assim que o computador é ligado, assim que a BIOS começa a funcionar, e vai começar tudo de novo. Então, tudo vai ser, o sistema operacional vai ser descarregado, né? Tudo vai ser descarregado da memória, né? A máquina vai simular um desligamento, vai chamar a BIOS e aí vai começar tudo de novo, sem a necessidade de desligar o computador. Já as duas últimas opções são o suspender e o hibernar, né? Aqui tem uma diferença importante que a gente precisa conhecer, né? O que é o suspender e o que é o hibernar, né? Suspender, eu vou dizer para o sistema operacional, né, que suspenda as atividades, né? Eu vou congelar o sistema operacional. O que está ali na memória, o programa que está sendo executado, né, ele vai continuar na memória, a minha janelinha que tinha aberta lá no Windows vai continuar aberta, mas simplesmente o computador vai parar de executar, ele vai congelar, né? Ele vai apagar o teu vídeo, né? Vai congelar tudo, mas ali na memória está tudo ligadinho, né? A CPU está só paradinha, esperando um comando para voltar, né? Então, a atividade dele está suspensa, ele está parado, mas ele não foi desligado, né? Já na função hibernar, o que eu faço, né? Lembrando sempre, tudo que é executado no computador tem que estar na memória, né? Então, se eu estou com a minha janela aberta, se eu estou executando o Excel, se eu estou executando o Word, tudo isso está na memória do computador e a CPU está executando aquelas instruções. Quando eu peço para o Windows hibernar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia desse status quo, né? Lembra que a memória RAM ela é volátil, né? E quando eu desligo a máquina, tudo que está ali é perdido, né? Ele vai fazer uma cópia daquilo ali, daquela situação, do que estava na memória naquele momento, o que a CPU estava fazendo, que programa estava sendo executado, que janela que estava aberta, e ele faz uma cópia disso no teu disco rígido do computador, né? O disco ele é uma unidade de memória secundária, né? E ele não é volátil. Eu posso desligar o computador, que o que está ali fica guardado para a próxima vez que eu ligar. Então, ele guardando essa cópia lá, a próxima vez que eu ligar o computador, o sistema operacional ele vai ver que na última sessão ele não foi desligado completamente, ele foi colocado para hibernar, ele vai procurar essa sessão lá no disco e vai recarregar. Eu vou voltar exatamente no mesmo momento, com as mesmas janelas, né, com os mesmos programas que eu tinha carregado, como se nada tivesse acontecido. Ele para no tempo, né? Então, tanto o suspender quanto o hibernar param no tempo. A diferença é que um mantém o computador ligado, ele só para no tempo, e o segundo, ele grava isso, como joga essas informações numa cápsula do tempo, vamos dizer assim, grava no disco, e quando você religa o computador, ele volta exatamente naquele momento, do jeitinho que as coisas estavam acontecendo ali, né? Uma outra opção importante é a opção executar, né? Ela pode ser acionada através dessa combinação de teclas aqui, ó, tecla Windows mais R, né? Essa opção, ela me permite executar arquivos, abrir pastas, acessar páginas da internet e outras utilidades. É como se fosse um atalho universal, né? Eu, em vez de clicar lá no ícone do Excel, eu posso digitar ali nessa barra de executar programas, Excel. O sistema operacional vai lá, vai procurar o Excel e vai botar ele para executar. Eu posso digitar ali o nome de um determinado arquivo e ele vai procurar esse arquivo no disco. Se eu digitar o nome exatamente igual, ele vai abrir aquele arquivo, né? Eu posso não saber o nome completo, então ela também funciona como uma barra de pesquisa, né? Eu posso digitar o começo do nome do arquivo e ela vai me trazer os arquivos
que tem semelhança com aquele nome que eu digitei, e eu posso selecionar um para ser executado, né? Eu posso digitar um endereço da internet, ele vai abrir lá o Windows Explorer e vai me levar para aquele site na internet, né? A gente falou aí das janelas, né? Então a gente precisa saber como é que essas janelas são dispostas para a gente lá no Windows, né? Então, todo programinha no Windows, ele é exibido dentro de uma janela, né? E essas janelas são quadros na área de trabalho, né? Que mostram para a gente o conteúdo dos arquivos e programas, né? Se esse conteúdo não for, se essa janela não for suficientemente grande para exibir todo o conteúdo, eu aqui do lado, eu vou ter acesso a essas barrinhas aqui, ó, que a gente chama de barras de rolagem, né? Que elas vão fazer com que o meu conteúdo se movimente ali dentro daquela área, dentro daquela janela, né? Ele não cabe todo ali, mas eu consigo navegar e ver o que está escondido aqui do lado direito e ver o que está escondido embaixo ou em cima, rolando isso daí, né? A janela ela pode ocupar tanto toda a área de trabalho, como ela pode ocupar um espaço definido pelo usuário, né? Você pode clicar aqui no cantinho aqui da janela e aí definir o tamanho dela arrastando o seu mouse numa direção ou em outra, né? Todas as janelas têm uma área superior lá que a gente chama de barra de título, né? Essa barra de título ela contém algumas informações para a gente aí, né? E aqui no canto superior esquerdo, ela tem um íconezinho que normalmente é o mesmo ícone do programa que eu abri. E quando eu clico nesse ícone, ela me dá aqui algumas opções: mover, tamanho, minimizar, maximizar ou fechar, né? Eu clico ali, fecho o programa, né? Eu posso clicar ali e pedir para mover, e ela vai preparar a janela para ser movida. E aí eu vou clicar aqui na barra de título e vou arrastar essa janela para onde eu quiser, né? Eu posso mudar o tamanho, clicar aqui e ela vai deixar a janela pronta para mudar o tamanho. Tudo que aparece nesse menu pode ser feito de forma automática, né? Se eu clicar aqui na barra de título e segurar, eu tenho como arrastar essa barra de título e mover essa janela para outro lugar, sem necessariamente acessar esse menu. Como eu falei para vocês, eu posso clicar aqui no cantinho e mudar o tamanho dessa janela, sem necessariamente acessar esse menu, né? Para ativar esse menu, né, lá da barra de título, eu posso usar esse atalho aqui, que é o Alt mais espaço. Ele vai abrir lá do mesmo jeito, sem eu ter que clicar nele lá, né? As informações obtidas, como eu já disse, são lá o nome do arquivo, né? O nome do aplicativo que está sendo utilizado. Aqui normalmente vai aparecer o ícone desse aplicativo, né? A gente pode mover a janela a partir dessa barra de tarefas, né? Eu posso clicar lá e arrastar ela para um lado ou arrastar ela para o outro. E aqui do lado direito, ela tem mais 3 botõezinhos que têm funções específicas, né? Semelhantes às que aparecem aqui no menu do lado direito. E quais são essas funções, né? O primeiro botãozinho, ao clicar nele, né, a janela vai reduzir, né? Então o programa permanece aberto, porém a janela vai ser reduzida, ela vai ser minimizada, né? Essa janela vai ser fechada, eu vou ter acesso a esse programa. Lembra que todo programa que está sendo executado, ele tem um íconezinho lá na barra de tarefas, eu vou ter acesso a ele por ali, mas essa janela não vai mais aparecer na minha área de trabalho, né? O próximo, vamos ver ali na tela, é esse quadradinho aqui, que é o segundo, ó, né? O que acontece, né? Quando eu clico nesse segundo botãozinho, eu aciono uma opção, que também aparece aqui no menu, que é a opção maximizar, né? O que o Windows vai fazer? Ele vai fazer com que essa janela
abra o máximo que ela puder. Ela vai ocupar todo o espaço da minha área de trabalho. Ela vai atingir o seu tamanho máximo para aquela área de trabalho que eu tenho ali, né? Então, tudo que estiver na área de trabalho vai ficar escondido atrás dessa janela e ela vai ocupar todo esse espaço, né? E o próximo, esse xizinho vermelho, né? Ele vai fechar a janela, né? Tem um botãozinho que não aparece aqui, se a janela estiver maximizada, se a janela não estiver maximizada, que é esse com duas janelinhas aqui, ó. O que é isso? Originalmente a janela está aberta, né? E eu tenho esse botão. Quando eu peço para maximizar, ela vai ocupar todo o espaço lá da tela, né? E aí esse botão vai ser substituído por esse outro, né? Que indica que a janela está maximizada. Quando eu clicar nesse botão, o que o Windows vai fazer? Ele vai trazer aquela janela para o tamanho original que ela tinha, o tamanho anterior, né? Original antes de ser maximizada. Então, a minha janelinha estava ocupando esse espaço aqui na tela, eu cliquei lá no maximizar, ele abriu, ocupou toda a tela da minha área de trabalho, né? Quando eu quero voltar ela ao tamanho original, eu vou clicar aqui nesse botãozinho que aparece com duas janelinhas e ela vai voltar ao tamanho original antes de eu maximizar esse item, né? E por último, eu tenho aí o xizinho, que é para fechar essa janela, né? Ao clicar nesse botão, eu vou encerrar o programa que está sendo executado ali naquela janela. Mas tomem cuidado, existem exceções, né? Nem todo programa, né, quando eu fecho a janela referente a ele, ele é encerrado automaticamente. A maioria é, mas nem todos são. Se eu abrir uma janela, por exemplo, do meu antivírus, né, para mudar uma determinada configuração, normalmente se eu clicar no X ali, esse antivírus, a janela dele vai ser fechada, mas o antivírus continua funcionando ali em segundo plano, ele continua te protegendo. Então, normalmente, ela é fechada, mas a gente tem que lembrar que existem exceções, né? Aqui em cima, eu tenho a barra de menu, né? Essa barra de menu, né, eu posso acionar ela lá, já, como a gente disse lá atrás, teclando o Alt, né? E eu posso ir direto a uma opção do menu, teclando o Alt, mais a letra que tiver sublinhada nesse menu, né? Essa barra, ela tem a lista das opções disponíveis, né? Ela vai aparecer, o menu vai aparecer conforme o programa que eu estiver utilizando. Cada programa tem opções diferentes de menu, né? E no Windows 7, esse menu, diferentemente lá do XP, ele não aparece automaticamente, né? Ele fica oculto, né? Para que ele apareça, eu tenho que pressionar a tecla Alt. Ele vai aparecer e eu posso usar a combinação de letras para ir direto lá na opção ou simplesmente vir com o meu mouse e abrir essa opção de menu. Aqui embaixo vai aparecer uma janelinha com outras opções que podem ter sub-opções e assim por diante, né? A gente viu lá no início que a barra, se essa janela ela não for suficiente para apresentar todo o conteúdo da informação dentro da janela, pelo tamanho que a janela esteja configurada no momento, eu vou ter essas duas barras, que são as barras de rolagem, né? E aí vale a pena, gente, a gente fixar aqui o nome desses elementos, que isso aqui aparece lá na provinha de concurso, né? Então eu tenho aqui, ó, o número 1, a seta de rolagem, né? E ela aparece aqui nas pontas das duas barras de rolagem, né? Eu tenho a caixa de rolagem. O que é a caixa de rolagem? É essa areazinha aqui, né? Que quando eu seleciono ela e arrasto, eu faço com que a janela se movimente, né? O conteúdo da janela, o conteúdo da janela se movimente, né? E eu consiga ver o que está oculto aqui, o que não está aparecendo,
né? E eu tenho as duas barras de rolagem, elas têm nome, né? Eu tenho a barra de rolagem vertical e eu tenho a barra de rolagem horizontal, né? Além disso, o Windows tem uma funcionalidade importante que quando eu estou fazendo, né, eu estou rolando aqui a minha janela, né, usando a barra de rolagem vertical, ele pode apresentar para mim em que posição eu estou, caso esse programa esteja exibindo para mim um documento, né? Então, se eu estiver lá no PowerPoint, na hora que eu estiver mexendo aqui, ele pode indicar para mim em que slide eu estou naquele momento, né, para eu poder rolar rapidamente. Se eu estiver no Word, ele pode indicar para mim em que página do documento eu estou, né, e assim por diante. Então, ele me dá essa janelinha de informação aqui quando eu estou rolando a página. Gente, por essa aula é só, né? A gente volta aí num próximo vídeo com mais conteúdo sobre o Windows 7. Muito obrigado.